Olá, meus alunos, vamos falar hoje sobre produto de números inteiros. Primeiro vamos pensar em algumas coisas. Vamos pensar na reta numérica, para a gente trabalhar isso de uma maneira bem tranquila. Então aqui está o 0, o 1, o 2, 3, 4, né? Desse lado, a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A reta é infinita, então os números também são infinitos. Tá? E uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é o seguinte: embora aqui esteja 1, 2, 3, 4, eu também posso colocar o sinal de mais. Ele não é obrigatório para aparecer. No entanto, os sinais negativos já são obrigatórios. Tá? Quando você tem um número qualquer dentro da reta, ele tem, em relação ao 0, né, ele tem o seu simétrico. Por exemplo, o simétrico de mais 1 é o menos 1 e vice-versa. O simétrico de menos 1 é mais 1. Eles se encontram à mesma distância do 0, uma unidade à direita e uma unidade à esquerda. Assim como o menos 2 é simétrico ou oposto de mais 2 e por aí adiante. Essa ideia de oposto é uma coisa muito importante. Vamos pensar da seguinte hipótese. Vamos pensar na seguinte afirmação. O gato é amarelo, uma afirmação. A negação, o oposto, o contrário, né? Pensar negar isso é você dizer que o gato não é amarelo. Se você negar de novo, não, o gato não é amarelo. Então, o oposto do oposto volta ao número original. Né? Quando você pensa nas operações matemáticas, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho uns elementos que são muito importantes. Por exemplo, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. O que significa elemento neutro? Se eu multiplicar qualquer número por 1, não vai alterar o resultado. Assim como o 0 é o elemento neutro da soma ou da adição. Quando eu multiplico no conjunto dos números inteiros por menos 1, esse fato faz com que eu encontre o oposto ou simétrico do número. Isso aí é uma propriedade muito importante para que você possa entender um pouquinho a multiplicação dos números inteiros. Vamos pensar nos números naturais. Primeiro, se eu tivesse que expressar o número 5 como um produto, como ele é primo, eu só posso
externar assim. 1 vezes 5. Estou expressando como produto dois números naturais, uma vez que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu tenho 2 vezes 7, que é 14, observe que esse 2 vezes 7, pensando nos números inteiros, poderia ter sido mais 2 vezes mais 7. Por que eu estou falando isso? Porque os sinais positivos você não é obrigado a colocar. Bom, vamos agora pensar na seguinte hipótese. Eu tenho o número 2 ou mais 2 e vou multiplicar pelo número menos 5. Pronto. Bom, olha bem o que eu tenho aqui. Mais 2 vezes menos 5. Esse elemento menos 5 eu poderia externar como 1 vezes 5. Só que 1 vezes 5 é 5 e não menos 5. Agora, se fosse menos 1 vezes menos 5, eu estaria dizendo que esse é o oposto de mais 5, menos 5. Repetindo aquele mais 2 aqui e pensando na questão das propriedades matemáticas, vamos mexer nessa ordem dos fatores que não vai alterar nada. Bom, se você lembrar que eu estou falando, quando os números são positivos, é como se fosse uma multiplicação normal. 2 vezes 5, 10. Ou mais 10. Menos 1 vezes mais 10, a ordem é, quem é o oposto de mais 10 ou simétrico de mais 10? Menos 10. O mesmo eu poderia pensar se o primeiro fator fosse negativo. Menos 8 vezes mais 5. Quem é o menos 8? Bom, menos 8 poderia ser menos 1 vezes mais 8. Por quê? Oposto de mais 8. Menos 8. Vezes mais 5. Vamos fazer 2 a 2. Sinais iguais, como se fosse normal. 8 vezes 5, 40. Simétrico ou oposto de mais 40, menos 40. Por último, vamos pensar aqui numa situação interessante. Vamos pensar que eu estou multiplicando dois números negativos. Menos 8 vezes menos 9. Bom, o menos 8 eu posso escrever...
menos 1 vezes mais 8 vezes menos 1 vezes mais 9. Pela propriedade associativa da multiplicação, vamos dizer que isso aí também é assim. Menos 1 vezes menos 1 mais 8 mais 9. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes, sinais iguais, os dois positivos, como se fossem normais. 8 vezes 9, 72. Bom, e agora a gente vai pensar o seguinte: quem é o oposto de mais 72? Menos 72. Quem é o oposto de menos 72? Mais 72. Né? O oposto do oposto é o próprio número, que mais 72. Baseado nesse raciocínio, a gente faz uma generalização de regras da multiplicação dos números tomados 2 a 2. Então, a gente pode fazer uma generalização, né, em relação ao produto de dois números inteiros. Vamos simplificar da seguinte forma: sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, essa regra é para fazer um produto tomados de 2 em 2 fatores. Isso é muito importante para a gente não fazer confusão e conseguir fazer as coisas com calma. Vejamos aqui alguns exemplos. Mais 10 menos 5, sinais diferentes, negativo, e faz multiplicação normal, como se fossem naturais. 10 vezes 5, 50. Menos 8 vezes menos 4. Sinais são iguais, então positivo. 8 vezes 4, 32. Mais 11 vezes mais 4. Sinais iguais, positivo. 11 vezes 4, 44. Mais um exemplo. Menos 11 mais 9, sinais diferentes, negativo. 11 vezes 9, 99. Vamos ver aqui um exemplo um pouquinho mais suavizado, mais trabalhado, né? Vai falar suavizado, mas na verdade não é suavizado, mais trabalhado. Observe que agora eu tenho 3 fatores. Ué, o professor só falou que a regra valia para 2. E como é que faz para 3? Como é que a gente vai fazer se tiver mais fatores? Simples. Você vai resolver
primeiro esses dois fatores. A ordem você pode escolher, outros fatores não alteram o produto. Tá? E uma vez que você tenha escolhido a ordem, você resolve. Sinais diferentes, menos 8 vezes 5, 40. E vou repetir o que está aqui. E aí eu vou fazer a mesma regra. Sinais iguais, positivo, 40 vezes 10, 400. E se tiver mais fatores, professor? Tudo é possível. Verdade. Mais 2 vezes menos 2 vezes mais 3 vezes menos 3. O que eu vou fazer? Como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez. Vou fazer esses dois e vou fazer esses dois. Se tivesse um fator, eu deixava separado, igual eu fiz aqui. Deixei esse aqui foi separado. Sinais diferentes. Negativo. 2 vezes 2, 4. Multiplicando aqui. Sinais diferentes. Negativo. 3 vezes 3, 9. Vamos concluir. Sinais iguais. Positivo. 4 vezes 9, 36. Bom, eu espero que para essas contas básicas da multiplicação de números inteiros tenha ficado claro. E por que vem essa regra? Essa regra, ela vem, vamos só recapitular essa última conta aqui. Por que menos com menos dá mais? Bom, parece fácil, né, a gente ficar decorando, mas a questão não é decorar, a questão é raciocinar. Quando eu penso nesse menos 4, né, a gente pode até mudar um pouquinho a cor aqui, para ficar mais interessante. O que é esse menos 4? Se não fica decorando, não entende. O menos 4 ele é simétrico de mais 4. Então, simétrico, o oposto de mais 4. O mais 9 é oposto de mais 8. Pensando na propriedade associativa, né? Vamos fazer umas modificaçõezinhas aqui, né? E aí a gente continua. Menos 1 vezes menos 1. 4 vezes 8, 32. Perdão, aqui não é 8, né? Aqui é 9. Então aqui é 36. Mais 36. E aqui eu estou pedindo oposto do oposto. Ora, se o oposto de mais 36 é menos 36, o oposto de menos 36 volta para o mais 36. Por quê? Porque o oposto do oposto é o próprio número. Então, não é só decorar uma regra. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. É muito importante que eu saiba o porquê isso acontece. Agradeço a atenção de todos e um bom final de semana.